Já estamos de volta e agora vamos continuar falando sobre saúde, né? O rosto é o nosso cartão de visitas, né, gente? E sempre que falamos em rosto, já pensamos no nosso sorriso, né? Um sorriso bonito e também um hálito saudável são fundamentais para o nosso bem-estar e também para passarmos uma boa impressão para as pessoas de uma forma em geral, né? E se a boca é a porta de entrada para o início de uma boa conversa, por outro lado, pode ser canal de transmissão de doenças e doenças que chegam ao coração. É isso mesmo, gente. Quem afirma isso são os cardiologistas, viu? Por isso, nós vamos conversar com um especialista então no assunto, o Dr. Caio Ribeiro, que vai esclarecer para nós este tema. Doutor Caio, bom dia. Seja bem-vindo novamente aqui ao programa, né? Obrigado mais uma vez pelo convite, Síria. É um prazer a gente conversar sobre esse assunto. Pois é, doutor Caio, que curioso. Quando a gente fala em problemas bucais, a gente já imagina ali mau hálito, né? Gengivite, enfim, vários problemas que acometem aí dentes, raízes, a nossa boca como um todo. Quer dizer, então, que isso, se não for tratado, pode acometer inclusive o coração? Sim. Hoje em dia a gente vê essa preocupação mais importante com a questão estética, né, do sorriso. Exatamente. Hoje em dia Está muito grande isso. Está na moda, né, a questão dos dentes. Os dentistas estão fazendo um trabalho muito importante em relação a isso. Mas a gente sabe que as doenças periodontais e principalmente gengivais, elas também podem levar a doenças cardíacas e doenças cardíacas graves. Então é muito importante esse cuidado também com a parte da saúde da gengiva e dos dentes, para a gente evitar esse tipo de problema, que pode ser, né, levar inclusive a óbito e outras doenças mais graves. Como que isso acontece, doutor? Por que disso? Então, a nossa gengiva, né, a nossa boca é a porta de entrada também de bactérias. Então, além de ser abrir portas, ela também é um lugar que a gente pode estar mais suscetível a esse tipo de entrada. Quando a gente tem doença na gengiva e nos dentes, essas bactérias elas podem entrar com maior facilidade e tomar a corrente sanguínea. E aí, assim, chegar no coração. Daquelas pessoas que têm uma predisposição maior à doença cardíaca, essas bactérias podem causar lesões e que podem levar a insuficiência cardíaca, problemas valvares, que são problemas realmente muito graves. Mas, nesse caso, a pessoa já tem que ter uma predisposição para esses problemas ou não? A pessoa saudável também pode ter esse problema? Sim, a pessoa saudável pode ter, mas é mais comum, realmente muito mais comum nas pessoas que têm algum tipo de problema, principalmente nas válvulas do coração. Então, aquelas pessoas que têm lesões valvares em decorrência de reumatismo, ou em decorrência de idade, ou então aquelas pessoas que têm cardiopatias congênitas, ou que nasceram com problemas cardíacos, ou ainda aquelas pessoas que têm dispositivos intracardíacos, que hoje em dia também são cada vez mais comuns, marca-passos, desfibriladores. Essas pessoas elas têm uma predisposição muito maior, então nessas pessoas o nosso cuidado tem que ser ainda mais importante. E aí há uma indicação específica, por exemplo, essas pessoas têm que visitar o dentista mais frequentemente? Sim. A indicação na população em geral é que se visite o dentista pelo menos uma vez ao ano. Isso. Né? Mas nessas pessoas, geralmente a nossa indicação é que visite pelo menos 2 vezes. E de acordo com os tipos de problemas que forem encontrados, essas visitas podem ser ainda mais frequentes. É importante salientar também que sempre que for fazer um procedimento cardiovascular, então você vai implantar um marca-passo ou vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca, por exemplo, é importante que tenha sido feita uma avaliação odontológica com pelo menos um mês de antecedência, para a gente já se prevenir em relação a esses problemas que podem vir a acontecer. Porque pode interferir, então, se não tiver tudo ok com a nossa saúde bucal, no resultado daquele procedimento que vai ser Isso. feito? Essa doença que é a endocardite, que é a doença que mais acomete, né, o coração relacionada à saúde bucal, ela é mais comum principalmente nesses primeiros dias dos procedimentos. Então, assim que você implanta uma prótese cardíaca, assim que você coloca um marca-passo. Então, nessa fase inicial, esse cuidado tem que ser ainda mais importante. Então, é bom que a saúde já esteja ok, a saúde bucal já esteja ok, para nessa fase de maior incidência, você não está tão desprotegido assim. E o contrário, doutor? A pessoa que já tem um marca-passo, né, ela já sabe que tem alguma doença ligada ali ao coração e vai fazer algum procedimento na boca, na saúde bucal, fazer algum tratamento de gengivite, extração de algum dente, também tem que ter um cuidado especial? Sim,
né, é recomendado que se procure o seu cardiologista antes, né? Mas nesses pacientes, o que a gente geralmente recomenda é o uso do antibiótico profilático. Esse antibiótico profilático, as indicações têm sido mais restritas. No passado, quase sempre quem tinha algum problema de coração usava esse antibiótico antes do procedimento, que a gente usa geralmente 1 hora antes do procedimento dentário. Isso foi mais restrito porque foi identificado que o risco maior que a população se encontra é no seu dia a dia, ou seja, ao escovar o dente, ao passar fio dental, nesses pequenos procedimentos, né, pequenos momentos que às vezes você machuca a gengiva, isso já predispõe a pessoa a ter esse tipo de problema, que essa bactéria entre na corrente sanguínea e possa causar o problema na válvula. Então, quando a gente para falar de prevenção, né, desse problema, a higienização adequada da nossa saúde bucal, é isso? Da nossa boca? Sim, manter sempre a saúde bucal adequada, né, sem problemas na gengiva e problemas periodontais. E nesses casos, né, em relação a procedimentos, não só dentários, mas também quando você vai fazer procedimento de mucosa intestinal, por exemplo, biópsias, endoscopias, em alguns casos a gente também indica essa profilaxia de antibiótico, que também vai ajudar, junto com com esse cuidado da saúde bucal, nessa prevenção. Tá, então, para as pessoas que já têm alguma doença, algum problema ligado aí ao coração, o melhor é sempre que for fazer qualquer tipo de procedimento que seja um pouquinho mais invasivo, é procurar o especialista, o cardiologista antes. Geralmente essas pessoas já têm um cardiologista que as acompanha, né? Passar no cardiologista antes, informar que vai ser submetido a esse tipo de procedimento, né? Hoje em dia, os pacientes fazem muitos implantes, esse tipo de procedimentos que são mais invasivos. Então, é importante que o seu cardiologista esteja sabendo sobre isso para ele poder te orientar sobre quais as melhores medidas a serem tomadas. Nós estamos falando um ponto essencial, que é essa questão de implantes dentários, principalmente a população da terceira idade, né? Vai fazer implante, às vezes já tem um problema de coração ali que está sendo controlado, mas que exige uma atenção especial, então, nesse caso. Com certeza. E com o envelhecer da população, os problemas valvares, né, eles são mais comuns, muitas vezes até não diagnosticados. Então, seria sempre interessante, antes de fazer qualquer desses procedimentos mais invasivos, procurar um cardiologista para, né, ser orientado em relação a isso. Fazer uma atitude mais proativa, evitando depois que a gente tem as complicações que são graves, né, e o tratamento é realmente muito complicado. A alimentação tem alguma coisa a ver? Interfere em algum ponto nesse processo todo, doutor? Na relação com a doença, né, da endocardite, não tanto, né, mas com a questão da saúde bucal, muito, né? Muito. Então, manter os dentes sempre bem higienizados. A gente sabe que alguns alimentos têm relação com a piora da saúde gengival. Então, o cigarro é uma questão que atrapalha muito também a saúde da gengiva. Então, nesse ponto específico, esses cuidados são importantes também ao serem adicionados. Você falou em endocardite, né? Isso. Na prática, o que acontece quando a pessoa tem esse problema? Pois é, a endocardite é uma infecção, uma inflamação, principalmente das válvulas do coração. O coração tem algumas válvulas, né, que podem ser acometidas por isso. Para ser mais simples, as bactérias, né, que entram na corrente sanguínea, elas se alojam nessas válvulas, né, e podem causar vários problemas. Uma perfuração da válvula causando insuficiência ou estenose dessa válvula, às vezes uma ruptura da válvula que vai causar uma insuficiência cardíaca grave. Muitas vezes esses pacientes têm que ser submetidos a cirurgias de emergência e muitas vezes eles, né, nem sobrevivem ao tratamento desse tipo de doença. E a principal causa são problemas bucais. Sim, o que a gente vê é que isso vem mudando um pouco o perfil. Há alguns outros pacientes oncológicos que têm catéteres implantados, pacientes em hemodiálise também têm um risco aumentado, mas há uma porta importante de entrada, sim, são os problemas dentários. Ok, doutor, agora a gente falou, eu citei os idosos, né? Mas essa questão aí desses cuidados, eu acredito que é uma questão para toda a população, para qualquer perfil, para qualquer idade, né? Com certeza. E são hábitos que a gente adquire mais cedo, né? É muito difícil, depois de mais idoso, se já tem problemas gengivais importantes, que a gente consiga ter um controle melhor disso, se não teve isso ao longo da vida toda. Então, a gente muitas vezes se depara com pacientes jovens com esses problemas, e é uma doença que cada vez acomete pessoas também mais jovens, não só pessoas idosas. Crianças também podem ser acometidas? As crianças podem, né? Nesses casos específicos que eu disse, das crianças que nascem com problemas cardíacos, essas doenças congênitas que a gente diz, então elas têm uma predisposição maior, mas se a gente for colocar na grande maioria das vezes, não são pacientes adultos que são acometidos. Agora, questões hereditárias, às vezes a pessoa não tem nenhum problema de coração, mas tem a família ali, várias pessoas, né, que têm esse problema, que tiveram um diagnóstico. É um motivo também para essas pessoas se preocuparem, doutor?
especificamente da endocardite, isso não é tão comum por ela ser uma doença infecciosa, né? Mas tem algumas doenças das válvulas que têm um componente hereditário importante. Então, famílias que têm acometimento dessas válvulas, né, com frequência, então essas pessoas elas têm uma predisposição maior, com certeza. Então, elas também têm que ser vigiadas com mais cautela. Então, se, por exemplo, um pai de família teve endocardite, teve esse problema, não significa que o filho pode ter, mas vai depender, então, dos cuidados dele com a saúde bucal, é isso? Isso, e principalmente também da condição das válvulas do coração. Então, se essa pessoa, né, se o pai teve, em decorrência de problemas de válvulas que são hereditários, que em alguns casos são, esse filho, né, essa filha, ela também pode ter, já que ela tem esse fator predisponente mais importante. E aí, feito o diagnóstico, como que é feito esse tratamento, doutor? Isso vai depender muito da gravidade da doença, né? O antibiótico é uma parte essencial, então quase todos os pacientes eles vão receber antibiótico no tratamento, mas em casos mais graves pode ser necessária a cirurgia cardíaca para substituir a válvula ou, por exemplo, para retirar esse marca-passo com a infecção. Então, são procedimentos invasivos, às vezes, né, em condições clínicas que o paciente não está tão bem, e para uma cirurgia cardíaca eletiva é muito mais simples do que numa cirurgia de urgência, né? E o tempo de antibiótico também é um tempo muito prolongado. A gente fala em pelo menos 4 semanas de antibiótico. É muito tempo. Então, ou esses pacientes ficam internados por, né, pelo menos um mês, ou ainda, pelo menos, eles vão para casa, mas ainda usando antibiótico, né, sendo, a maioria das vezes, antibióticos venosos. Então, é uma doença que a gente fala que tem muita mortalidade, né, esses pacientes morrem muito em decorrência dela, mas também tem uma morbidade importante. A pessoa tem que se afastar do trabalho, ela enfraquece, ela sai com, né, pode sair com sequelas. Então, isso é importante, né, é uma doença que ela, além dela matar muito, ela também gera muitos danos à saúde. Melhor é a prevenção sempre, Com certeza, né? A gente fala disso aqui. E há casos também que a pessoa repetiu, teve esse problema mais de uma vez? Isso é comum ou não? Sempre que uma pessoa já teve endocardite, ela tem uma predisposição maior a ter novamente. Principalmente se aquela válvula ela continuou doente, né? Quando você faz a troca da válvula, ela tem uma válvula protética que também tem aumentado o risco. Então, uma vez que você já teve, provavelmente você tem fatores de risco que continuam te colocando em situações que vão aumentar a chance de ter essa doença novamente. Agora, em relação a homens e mulheres, tem algum perfil específico? A mulher tem mais tendência a ter o problema ou não? Vai depender sempre da higienização bucal? Não, a gente não identifica esse perfil em relação a homem e mulher, mas em relação à idade e esses fatores que eu disse, de ter, né, dispositivos invasivos, próteses invasivas, então isso tudo pode aumentar a chance, mas ser homem ou mulher, nesse caso, não faz muita diferença. Não tem diferença, né? Não. E muda muito a vida da pessoa, por exemplo, por mais que tenha passado por todo esse tratamento, um mês tomando antibiótico, 20 dias, né? Como você disse. E depois, a vida da pessoa, ela consegue ter uma vida normal, doutor? Quando essa pessoa, ela se cura da doença, a vida é praticamente normal, né? Mas com sequelas que podem vir a acontecer. Tá. Então, por exemplo, nesses problemas valvários, pode acontecer embolizações e essa pessoa vir a ter, por exemplo, um AVC, ou se ela troca a válvula em decorrência do problema da endocardite, ela vai ter que vigiar essa válvula nova ao resto da vida. Pode ser que ela precise de uma substituição da válvula depois de um tempo, pelo tempo de uso da válvula mesmo. Então, é uma pessoa que sempre vai ter que passar pelo cardiologista, vai ter que ter uma vigilância maior. Então, é uma coisa que a gente sempre quer evitar, com certeza. Agora, quem já tem algum problema de saúde bucal, que já faz um acompanhamento com o dentista, por exemplo, a gengivite, né, ou tem muito sangramento, infecção, inflamação no dente, essa pessoa é necessário também que ela já faça uma visita ao cardiologista, já peça uma avaliação? É indicado isso? Depois de uma certa idade, é bom que sempre se faça essas visitas. 40 anos, mais ou menos? A partir dos 40 anos, se não tiver nenhum outro problema de saúde, né? Mas se o problema é só restrito à boca, geralmente a gente não faz esse tipo de busca ativa, tá? Porque, na verdade, essas doenças orobucais, elas são muito prevalentes, né? E é uma minoria dessas pessoas que vai vir a desenvolver doença no coração. Mas se tiver qualquer problema cardíaco ou alguma suspeita, é sempre importante que procure o cardiologista para poder dar o diagnóstico mais preciso, que nem sempre é muito fácil. É um diagnóstico que, às vezes, dá trabalho, demora alguns dias para a gente conseguir fechar esse tipo de diagnóstico. São muitos exames, né, que tem a necessidade de fazer para diagnosticar? Isso. A gente tem, pela Sociedade de Cardiologia, critérios que têm que ser preenchidos e eles passam por alguns exames de sangue, exames com ecocardiografia. E então, para o paciente ter a doença confirmada, às vezes a gente precisa de mais de um desses exames alterados, além de alterações clínicas. Então, por isso, o diagnóstico nem sempre é tão simples assim. E aí, pode
por essa demora toda, pode até complicar um pouco mais a situação da pessoa, né? Muitas vezes os pacientes chegam em estados mais avançados, porque ficou, né, às vezes foi em médicos que não eram especialistas, ou ficou postergando a visita médica por sintomas iniciais não serem tão importantes. Então, a pessoa às vezes chega já numa fase mais avançada e, com certeza, com um tratamento mais complicado. E tem um sintoma específico, por exemplo, que a pessoa pode sinalizar que está com problema ali já? Os sintomas mais comuns, eles são inespecíficos, então por isso que é difícil de dar o tratamento. Né? Mas os pacientes podem ter febre, perda de peso, cansaço, falta de ar. E, por exemplo, quando é identificado, por exemplo, um sopro cardíaco novo, né, isso nem sempre o paciente vai conseguir identificar, mas um profissional de saúde identificando, é sempre importante que seja investigado esse tipo de doença. Tá certo, você falou de ir no profissional certo, nesse caso no cardiologista. Sim, no cardiologista. Sempre. Doutor Caio Ribeiro, muito obrigada por ter vindo mais uma vez conversar conosco e volte mais vezes. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia. E você, continue conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. No próximo bloco tem a reflexão do nosso arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Enquanto isso, você pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp, o telefone está na telinha para você. O código de área é o 31, o número é 99652-7324. E o nosso Instagram também está aí. Você pode participar e interagir por meio das nossas redes sociais. @manhã da Piedade. Eu volto já.